Olá, sejam bem-vindos ao Educação Democrática em Videocast, que hoje convida a historiadora, pedagoga e diretora da Faculdade de Educação da USP, professora Carlota Boto. Professora, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço, Fábio, o convite. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado. Professora, essa conversa que eu proponho à senhora é a gente falar um pouquinho sobre uma linha importante de pesquisa que a senhora já estuda há muitos anos. Então, a gente vai falar de escola nova, né, e como esse movimento escola novista impactou na educação brasileira e ainda impacta, né, e também conversar um pouquinho sobre os desafios da pedagogia. A senhora à frente de uma das principais faculdades de educação do país, né, e é por esse tema que eu gostaria de começar a tratar hoje nesse bate-papo, né. A Faculdade de Educação da USP tem um papel assim, muito importante, né, na pedagogia brasileira, né, e eu queria perguntar um pouco para a senhora como que anda a formação de professores em relação ao anseio do novo professor, né? Nos últimos anos havia uma crítica muito pesada que o curso de pedagogia era um curso muito teórico, não muito alinhado às necessidades da escola real, né? E eu queria entender um pouco quais são os movimentos que a Faculdade de Educação da USP e a pedagogia, em geral, tem feito para poder atender esses anseios. Bom, falar sobre a educação e sobre a Faculdade de Educação em especial, claro que é sempre um desafio para mim. E essa sua observação, essa crítica que muitas vezes se faz de que o curso de pedagogia é um curso muito teórico, eu penso que é uma crítica equivocada. Por quê? Porque é necessário para os estudos da educação, assim como para todos os demais estudos, que haja uma componente teórica que venha a fortalecer a própria inserção das práticas pedagógicas. Não se pensa, por exemplo, numa formação em direito que não seja teórica também. Não se pensa numa formação da medicina que não seja também teórica. E, no entanto, quando se trata da educação, parece que a teoria é um defeito. Não é? Então, o curso de pedagogia na Faculdade de Educação da USP, como é que ele se organiza? Ele tem um componente teórico bastante forte que traz as chamadas ciências da educação, os fundamentos da educação, que são aqueles conhecimentos que a educação empresta das demais disciplinas. Então, por exemplo, a filosofia da educação, a história da educação, a sociologia da educação, a psicologia da educação, a economia da educação, tudo isso são aspectos que iluminam a compreensão do fenômeno educativo a partir exatamente de outras referências teóricas. Além disso, nós trabalhamos as questões das práticas pedagógicas, portanto, as questões da didática, das diferentes metodologias de ensino, que, de fato, compreendem aquelas áreas das práticas educacionais que levam a que se possa lidar na sala de aula com expertise, com facilidade, com desprendimento. E, finalmente, nós trabalhamos também uma dimensão que diz respeito à formação do gestor, do administrador, daquele que vai dirigir uma instituição educativa. Então, compondo essa tripla dimensão, o curso de pedagogia, do meu ponto de vista, na Faculdade de Educação da USP, cumpre aquilo que é necessário tanto para o mercado de trabalho dos nossos estudantes, quanto para a educação brasileira no sistema público de maneira geral. É claro que hoje há inúmeros desafios que se colocam na formação de professores. Eu diria que um dos principais é exatamente os desafios que são postos pela cultura digital e pela inteligência artificial hoje também. É preciso nós identificarmos o que vai ser alterado do ponto de vista da formação dos professores e das professoras relativamente a esse novo desafio da inteligência artificial e aos próprios desafios da cultura digital que ainda não foram suficientemente impregnados, porque
trabalhar a cultura digital não é fazer plataformização das aulas na rede estadual, por exemplo. Isso não é um uso adequado da cultura digital. É necessário que a gente tenha que pensar maneiras inteligentes de colocar a cultura digital dentro da sala de aula. Apesar de concordar com a senhora sobre o peso teórico que o curso de pedagogia deve ter, a espelho de outras graduações, as críticas sobre esse peso, o peso mais prático e o peso mais teórico, foram críticas que eu ouvi visitando muitas escolas públicas, né? E aí, claro, a gente começa a avaliar a evasão escolar, por exemplo, no ensino médio, como a senhora falou agora, a digitalização da educação, né? E se esse professor está preparado para poder contribuir para que não haja essa perda de alunos, que acontece muito, principalmente nessa etapa final da educação básica, mas também no diálogo com essas tecnologias, né? A senhora tem um livro que é Cultura Digital e Educação, que a senhora justamente fala sobre o uso inteligente dessas tecnologias. Isso também é traduzido hoje no curso de pedagogia? Qual que é o peso que o curso de pedagogia dá para essa digitalização da educação? Se há elementos de formação também e indicações de como o professor deve atuar pensando na digitalização? Olha, eu penso que há, sim, elementos transversais no curso de pedagogia hoje e nos cursos das diferentes licenciaturas na USP que trabalham essa questão da cultura digital. Talvez, do meu ponto de vista, a gente devesse ainda reforçar esse aspecto, porque é preciso que nós nos deparemos com algumas implicações do uso da cultura digital que podem ser inadequados, não é? Eu diria que a formação dos professores e das professoras não peca pelo excesso de teoria. Muitas vezes nós poderíamos dizer que há instituições no nosso país que são frágeis do ponto de vista teórico e do ponto de vista da preparação prática mesmo dessas metodologias de ensino. Então, essas instituições formam mal. Isso é uma realidade. Nós temos um conjunto de instituições privadas com uma formação questionável, com exceções louváveis, evidentemente, especialmente naquelas que são filantrópicas, mas, de todo modo, a má qualidade de alguns docentes nas redes pública e particular do ensino tem a ver com problemas de formação, mas, do meu ponto de vista, não necessariamente com as escolhas curriculares teóricas em demasia. Quais usos inteligentes, né? A senhora conseguiria ilustrar um pouquinho para o professor e para o educador que nos assiste, de tecnologia e de digitalização, que a gente poderia, né, exemplificar um pouquinho? Olha, eu penso que a gente tem que mobilizar aquilo que as crianças, especialmente os adolescentes, trazem da experiência que eles têm com a internet. Então, se nós estamos dando uma aula, que seja uma aula expositiva, uma aula mesmo no parâmetro tradicional, e esses estudantes estão antenados com o conteúdo da aula, nós podemos solicitar que eles procurem conhecimento na própria internet e na própria inteligência artificial que venha a complementar aquilo que é o roteiro da nossa aula. Ou seja, a atividade de pesquisa ela pode ser incentivada no ensino médio e até no ensino fundamental através do uso dos recursos da internet. Nesse sentido, o aluno não vai entender que são dois mundos completamente apartados. Não é? De um lado, ele tem o celular, ele tem as redes sociais, ele tem, às vezes, as fake news, e, de outro lado, ele tem a escola. Na verdade, ele pode utilizar de uma forma mais
mais, eu costumo dizer mais inteligente mesmo, mais adequada, digamos assim, aos recursos que a internet proporciona, tendo em vista o acesso ao conhecimento verdadeiro. Nós, como pais, quando a gente celebra a proibição do uso de celulares na escola, né? Mas do ponto de vista do aluno, né? De fato, pode ser uma coisa que ele entende, olha, então eu não posso utilizar o celular, né? A escola não tem nada a ver com o celular. E tem que ter a ver, né, professora? Faz parte da realidade atual. Né? Olha, eu sou uma das poucas pessoas que eu dei entrevista dizendo que eu era contrária a essa proibição do uso do celular em sala de aula, exatamente por isso. Porque se eu fosse professora, como eu fui professora de ensino fundamental hoje, nas minhas aulas eu pediria que os alunos fossem para o celular para encontrar coisas no Google, que seja no Google. Porque isso incentiva o aluno. Agora, eu tenho que fazer autocrítica, porque por tudo que eu sei, foi correto a proibição do uso do celular, tendo em vista que esses alunos passaram a prestar mais atenção nas aulas. Então, é contraditória a situação. Por outro lado, se nós proibirmos o uso da internet em sala de aula, não é? Porque se eles não têm o celular, eles também não têm um tablet que possibilite o contato com a internet. Isso eles tinham que ter. Não é? Eu penso que a proibição do uso dos celulares deveria ser acompanhada por proporcionar um recurso à internet que venha do notebook, que venha de um tablet que o aluno tem acesso, pelo qual ele possa acompanhar a aula dialogando com a base digital do seu computador. Sem dúvida, né? E aí não apartar o mundo real que ele tem, né, fora da escola, com o mundo dentro da escola, né? Tem que disponibilizar de alguma maneira o acesso à internet. Queria falar um pouquinho de escola pública. A senhora deu uma entrevista, né, falando um pouquinho. Eu vou ler só um trechinho do que a senhora falou para poder te fazer uma pergunta, né? A senhora disse que o primeiro sinal de qualidade de uma escola significa sua abrangência no sentido de receber parcelas diferentes de crianças que são provenientes de todos os estratos da sociedade, né? Uma escola boa, sendo assim, é aquela que não recusa as crianças pobres ou difíceis, né? Portanto, uma escola boa tem que ser uma escola pública, né? Eu queria perguntar à senhora, não só baseada na formação de professores da Faculdade de Educação, mas na sua experiência docente dentro de sala de aula, se a educação pública ela tem melhorado, né? Sobretudo, digamos assim, nesse período pós-LDB, né? Pós-redemocratização do Brasil, né? Como que a senhora enxerga a qualidade da escola pública? Olha, eu costumo dizer, e eu disse isso nessa entrevista a que você se refere, que pensar a qualidade da escola pública implica pensar 3 coisas. A primeira delas é que o primeiro parâmetro de qualidade é a possibilidade de todas as crianças estarem na escola. Porque quando a gente diz que houve uma queda de qualidade em termos históricos, nós estamos fazendo uma comparação entre uma qualidade que existia para uma pequena elite que ia para a escola, que tinha acesso à escolarização, que ia para o Caetano de Campos, por exemplo, e uma imensa parcela majoritária da população infantil e juvenil que não tinha acesso à escola. Portanto, para essas crianças que estavam fora da escola, a qualidade melhorou. O segundo parâmetro de qualidade da escola é, de fato, enfrentar a questão da quantidade de alunos, todos eles dentro da escola, essa proporcionalidade de todos integrados na escolarização, mas tendo em vista o desafio de aprimorar métodos e técnicas de ensino de tal modo que os alunos aprendam mais. Isso é um grande desafio que se coloca na nossa contemporaneidade. Eu penso que a escola vem se aprimorando. Nesse aspecto, eu sou otimista, como era o professor Celso Baizigel. Ele costumava dizer que, se nós olharmos numa chave histórica, que a escola brasileira melhorou. Não é?
a grande questão é que nós nunca entendemos, não é, que melhorou suficientemente tal qual seria o nosso desejo. Não é? E eu penso que o terceiro desafio da qualidade da escola é justamente incorporar as diferenças. É incorporar hoje as questões que têm a ver com as questões raciais, com as questões de gênero, com as questões das crianças com deficiência, de tal modo que essas crianças, todas elas, tenham também as mesmas oportunidades escolares que todas as demais crianças sempre tiveram. Então, é nesse sentido que eu acredito que a qualidade da escola pública, hoje mais atenta também a essas questões, está, sim, se aprimorando. Claro que isso sempre pontuado com as possibilidades que se colocam historicamente, de que melhore ainda mais, que essa é uma projeção que a gente também faz. Quando a gente diz que é melhor, e aí é inegável, até quando a gente vai falar um pouquinho de escola nova, se a gente comparar, né, a escola do começo do século passado, sem dúvida, né, uma escola que era para poucos, como a senhora disse, né, mas a gente não pode esquecer também dessa crítica e desse abismo que existe, né, entre a qualidade da escola privada e da escola pública, né, e o atendimento a esses três pilares que a senhora mencionou como qualidade da educação, né? Inclusive no aceite de todas as crianças, independentemente de sua origem e de sua classe social, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho dessa sua linha de pesquisa, professora, que é uma linha de pesquisa importante, né? Sobre o estudo. A senhora primeiro estudou a escola portuguesa do século XIX, né? Que deve ter também sido muito amparada por estudos ainda da Revolução Francesa, do Iluminismo, né? E a gente tem um manifesto dos pioneiros da Escola Nova no Brasil que foi, digamos assim, consonante com o movimento internacional sobre como reformular a escola pedagogicamente, né? Então, eu queria que a senhora contasse um pouco para a gente sobre o que foi esse movimento, o que ele representou no Brasil, para a gente poder tentar enxergar os impactos que a Escola Nova ainda tem na educação brasileira. Olha, isso para mim é muito desafiador e eu agradeço você ter me convidado para falar exatamente sobre isso. O movimento da Escola Nova foi um movimento internacional que se deu desde o final do século XIX, os últimos anos do século XIX, e a primeira metade, digamos assim, do século XX. Esse movimento se articulou numa Liga Internacional da Escola Nova que contemplava iniciativas progressistas de novas metodologias de ensino que eram utilizadas em vários países da Europa. Isso chega ao Brasil muito diretamente nos anos 20, com as reformas educacionais dos anos 20, se materializa exatamente nesse documento a que você se referiu, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. A Escola Nova no Brasil teve uma característica diferenciada em relação às suas congêneres europeias. Por quê? Porque ela era uma escola ela era um movimento voltado para a aplicação na escola pública, enquanto que na Europa a Escola Nova tendeu a ser um movimento voltado para escolas privadas. E isso por quê? Porque o que se propunha era uma educação que individualizasse os métodos, era uma educação que colocasse a criança não mais como polo passivo, mas como protagonista do seu processo de aprendizado, era uma educação pautada naquilo que os teóricos da Escola Nova chamavam de self-government, de autogoverno dessas crianças, e, portanto, se entendia que as classes deveriam ser menores, o que acabava aumentando os custos. Não é? Então, a despeito de os grandes educadores da Escola Nova, como, por exemplo, De Crolli e a Montessori, especialmente a Montessori, a Maria Montessori, que foi uma pioneira da educação nova na Itália, nos anos 10, nos anos 1900, 1910 e 20, ela
ela era voltada para pensar a escola pública, e o método dela chegou a ser utilizado como um método oficial da escola italiana no início do governo Mussolini, não é? Então, mas os seguidores da Montessori, por exemplo, nos Estados Unidos especialmente, se voltaram mais para aplicar o método nas escolas particulares. Eu não posso deixar de mencionar que a Montessori ela brigou com o Mussolini exatamente porque ele exigiu que ela fizesse a saudação fascista em todas as escolas montessorianas, que eram as escolas oficiais. E ela se recusou a isso, porque ela disse que ela não confundia a política com a educação, e aí o método dela passou a ser proscrito na Itália daquela época. Bom, aqui no Brasil, com o Manifesto dos Pioneiros, com Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, diferentemente da Itália, não se tornou o paradigma e não se tornou a referência para a escola pública. Foi importante, claro, mas como que foram esses desdobramentos para a nossa sociedade, uma vez que até hoje ele tem um aroma muito moderno, né, de preservar o indivíduo. Então, a educação que se propõe a servir os interesses do indivíduo, né, nas palavras dos próprios pioneiros, né, e que se funda sob o princípio da vinculação da escola como meio social, com um ideal profundamente humano, de solidariedade, de serviço social e cooperação, né? E se contrapunha muito aos ideais de educação anteriores, muito católicos, inclusive, né? Como que a senhora vê isso hoje, uma vez que hoje a gente tem outras frentes religiosas, a gente tem uma ascensão evangélica muito grande, né? E a gente tem um movimento conservador que, inclusive, defende escolas militares, né? Como que a escola nova se dialoga com essas forças, né? Voltando um pouco para a sua primeira observação agora, o Manifesto dos Pioneiros ele teve uma repercussão sempre muito forte no imaginário da pedagogia no Brasil. Por quê? Porque ele foi muito utilizado, tanto na sua época quanto em épocas posteriores, para pensar a universalização da escola, a escola única, a escola universal, a escola que pudesse abarcar todas as crianças. Então, esse movimento ele teve uma sequência quando foi elaborada a primeira LDB, não é? No Manifesto dos Pioneiros, mais uma vez convocados, que ocorreu, acho que foi em 1959, então ele tem uma força muito grande, como talvez o principal documento que a história da educação brasileira já produziu, do ponto de vista da sua repercussão, do ponto de vista da sua apropriação pelas gerações contemporâneas e pelas gerações posteriores. A situação hoje, em relação a essa questão republicana, não é? Essa escola republicana, que é uma escola laica, é contraditório, não é? Porque o Brasil sempre teve a oposição, especialmente a partir dos anos 30, isso se manifesta muito claramente, entre o grupo dos chamados republicanos e o grupo dos católicos, não é? Esse grupo dos católicos impactou, por exemplo, a Constituição de 34, introduzindo que o ensino religioso fosse um ensino optativo nas escolas, não é? Então, a laicidade sempre foi uma conquista muito difícil no Brasil. Parcial. Muito, né? Parcial, exatamente. E hoje, essas correntes religiosas que se interpõem na vida pública, não é? Elas apenas reforçam alguma atenção que é preciso que se tenha em relação a isso. Por outro lado, a questão das escolas militarizadas são assustadoras, porque a questão é assustadora, porque nós não pensaríamos em formar um exército de professores. E, por outro lado, não deveríamos pensar em formar uma escola com os militares, de tal maneira que a gente possa entender
que a formação desses professores requer um tipo de preparação que é diferente daquela que se tem numa academia militar. De nada adianta utilizar esse argumento de que as escolas militares são mais disciplinadas. Porque elas são disciplinadas, porque elas são disciplinadoras. Porque a instituição militar é uma instituição disciplinadora. Eu não vou fazer crítica a isso porque não é o meu, a minha praia, não é o meu universo de conhecimento. Mas uma escola, ela não tem como finalidade ser disciplinada. A disciplina é um meio e deve ser conseguida através da atenção que se dá e da concentração que o aluno tem, exatamente porque ele se interessa pelos conhecimentos que são ali ministrados. Daí a importância, voltando para o movimento da Escola Nova, daquilo que o de Crowley, que é um dos principais teóricos da Escola Nova, chamava de centro de interesses. É necessário que o professor, que a professora tenham cultivado junto a esse estudante a organização e a canalização do interesse de tal maneira que a disciplina possa ser conseguida sem que para isso haja constrições, haja ameaças e haja aquilo que é o que há de pior naquilo que a gente chama hoje de pedagogia tradicional. O manifesto, né, nos anos 30 e depois a reunião novamente desses pioneiros nos anos 50, eles não tiveram assim um caráter de reformulação oficial da educação brasileira, né? Mas sim ali um manifesto de como esses educadores pensavam que a educação deveria ser, né? Como que isso foi absorvido pelas escolas? Porque hoje a gente consegue enxergar dentro das escolas públicas, inclusive, muitos aspectos dessa educação laica, uma educação inclusiva, uma educação, né, pensada nessa formação mais integral desse indivíduo, né, desse novo indivíduo que está sendo formado, né? Mas não se tornou política pública, né, professor? Qual que era o objetivo principal desses pioneiros? Era formular uma política pública ou era, de fato, apenas formular uma base teórica para que pudesse ser utilizada futuramente? Eram as duas coisas, Fábio. Eles queriam uma base teórica, mas eles queriam, sim, formular políticas públicas. Se a gente pensar, 32 é exatamente o ano em que se está, digamos assim, em tensão com o governo central, tendo em vista a busca por uma constitucionalização do país. A Constituição de 34 incorpora, através da Associação Brasileira de Educação, que era onde se agrupavam esses pioneiros da educação nova, ela incorpora muitos dos preceitos da escola nova que estavam expressos no manifesto. Assim como, se nós pensarmos, a LDB de 61 também incorpora o novo manifesto mais uma vez convocados. Então, há digamos assim, uma expressão das políticas públicas na incorporação dos princípios. A maneira como isso se traduziu nas práticas educacionais é que é questionável. O professor Celso Baisgol, mais uma vez, ele costumava dizer que no Brasil a lei sempre se antecipou às realidades. Então, muitas vezes, nós temos uma legislação avançada que se antecipa a práticas que não se adequam a essa legislação avançada, do ponto de vista da educação. Então, nós tivemos constituições cujo capítulo educacional, da parte da educação, eram avançados. A Constituição de 34, a Constituição de 46 e depois a Constituição de 88, inegavelmente, trazem uma proposta de educação e de políticas públicas para a educação extremamente avançado. O problema é a maneira como isso se implementa nas ações políticas que depois são desenvolvidas. Quer dizer, a gente tem acontecendo, obviamente integrado aos movimentos de educação, vários outros acontecimentos
dentro da política, claro, da política nacional, e inclusive com movimentos autoritários. Exatamente. E que também acabam reformulando e acabam impactando muito, né? Como foi o caso nos anos 60 e 70 no Brasil, sobretudo, né? Em que a escola acabou incorporando também valores do próprio movimento militar, né? Do regime militar. Exatamente. Mas hoje a gente consegue ainda enxergar muitos preceitos, né? Da escola nova dentro da escola atual, né, professora? Consegue. Na verdade, a gente consegue enxergar muitos preceitos da escola nova, na escola atual, muitos preceitos daquilo que foi, digamos assim, a repercussão que a escola nova teve na segunda metade do século XX e no começo do século XXI, a partir da ideia de construtivismo, mas consegue também verificar na forma com que a escola se organiza um movimento daquilo que é o sistema tradicional. Então, nós temos, por um lado, a incorporação dos preceitos da escola nova e, por outro, a sobrevivência de maneiras de ser da escola tradicional que, muitas vezes, obstaculizam uma organização mais criativa do ensino. E hoje eu diria que isso é um problema maior ainda, exatamente por aquilo que nós falávamos no início, que são os desafios da cultura digital. Não dá para nós pensarmos numa escola apenas de aula expositiva, não é? Num momento em que os alunos estão aprendendo de uma maneira completamente diferente daquela que eu aprendi na minha infância e adolescência, em que a cultura era exclusivamente impressa, a cultura era oral e era impressa. Não havia o recurso à internet como uma alternativa. E hoje há. A senhora citou Montessori, né, como um dos principais nomes da escola nova, e que a gente pode citar outros também em outros países, e que inclusive davam outros nomes, não necessariamente nova, Exatamente. Mas escola progressiva, Exatamente. escola moderna, né? E que continuam com impactos profundos, né? Como o caso de Reggio Emilia, na Itália, né? Eu queria perguntar para a senhora em relação se há paralelos da escola, desse movimento escola novista, porque, veja, há uma crítica de muitos educadores. Eu lembro do professor José Pacheco, uma vez, que criou o movimento da Escola da Ponte, né, importante em Portugal. Ele disse que nós tínhamos escolas do século XIX para crianças do século XXI. Né? E apesar da gente ver essa presença de muitos preceitos da escola nova na educação e na escola atual, a gente ainda também tem muitos resquícios de uma escola muito antiga, né? Exatamente. E você falava justamente do Dewey, né? que criou nos Estados Unidos a escola progressiva. O Dewey é um autor que a gente não pode confundir muito com a escola nova, porque ele procurava se afastar da escola nova, fazendo algo que ele propunha que fosse diferente. No entanto, é curioso porque a escola nova chega ao Brasil fundamentalmente a partir do Dewey, porque o Anísio Teixeira vai para os Estados Unidos e estuda no Teacher College, onde o Dewey dava aula, e ele traduz uma obra muito importante, que é A Vida e a Educação, que é talvez a primeira grande obra que no Brasil circula a partir dessa referência do Dewey da Escola Nova. E o Dewey costumava dizer que a educação não é preparação para a vida, a educação é vida. E é necessário que as crianças sejam, portanto, incorporadas, não preparando apenas o seu futuro, mas intervindo diante do seu presente. Porque a criança não vai se motivar na escolarização se ela estiver apenas se preparando para alguma coisa que ela desconhece, porque é um futuro que ela não sabe nem se ela vai ter. Não é? Então, quando nós falávamos da questão da evasão, eu acho que é um pouco por isso também que os alunos do ensino médio, em especial, abandonam a escola. Porque quando a escola não diz respeito à sua identidade e à maneira como eles veem o mundo de hoje, a escola deixa de fazer sentido. E é necessário que essa escola faça sentido na vida desse aluno, naquilo que esse aluno é hoje, e não numa vida futura que ele deverá ter. Então, nesses aspectos,
o ensino tradicional sobreviveu. Alguns autores norte-americanos, eles costumam falar na gramática da escola moderna, dizendo que a gramática na língua é aquilo que muda mais lentamente. E a escola moderna tem uma gramática interna, ela tem uma estrutura interna que muda muito lentamente. Portanto, a escola moderna que eu digo é a escola que nasce com a modernidade, não é? Essa escola tradicional, essa escola que chega até nós com certos ritos e com certos modelos organizacionais que muitas vezes são obsoletos e que precisam ser transformados. Agora, certamente, esses modelos não serão transformados mediante ação centralizadora de secretarias de Estado da educação, voltando-se para plataformizar as atividades de ensino-aprendizado. Não é assim que se moderniza a escola, não é assim que se transforma a vida escolar. Eu queria, chegando aqui para a conclusão da nossa conversa, mas eu queria perguntar para a senhora como que a senhora vê a questão da privatização do ensino, né? A gente teve recentemente, em maio desse ano, uma intervenção da Prefeitura aqui de São Paulo em algumas escolas públicas por conta da nota do IDEB, né? Então, escolas que não foram bem no IDEB, né? Essa pelo menos foi a justificativa formal da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, e que haveria uma intervenção nessas escolas. Então, nós temos hoje 25 escolas sob intervenção e esses professores estão em formação, né? Numa formação emergencial que foi montada pela Prefeitura. E ainda é uma situação ainda, digamos assim, sem definição, né? O que vai acontecer exatamente com essas escolas. E muitos pesquisadores e educadores têm criticado essa intervenção e associado ao movimento de privatização das escolas, né? Como aconteceu muito fortemente nos Estados Unidos, as escolas charter, né? De você, na verdade, direcionar a gestão de uma instituição escolar a um grupo privado, a uma OS, aqui, como acontece aqui em São Paulo, né? Como que a senhora vê isso, professora? Olha, nós fizemos na Faculdade de Educação pelo menos 3 ou 4 encontros com esses diretores que foram afastados das escolas municipais. Alguns estudos demonstram que não eram as escolas que tinham menor nota nas avaliações, mas sim eram escolas que tinham diretores que muitas vezes eram críticos a um sistema, digamos assim, de ensino que talvez incomodasse as autoridades. Seja como for, esse afastamento dos diretores é inaceitável. Por que é inaceitável? Porque esses diretores eles não vão aprender sobre o seu ofício e sobre o chão da escola na Secretaria de Educação. Então, há um equívoco político e conceitual nesse afastamento dos diretores, dado que a formação dos educadores deve ocorrer dentro da escola. E essa formação que poderia sim existir, poderia inclusive ser dada pelos próprios diretores que hoje são afastados. Então, eu diria que a política foi ao contrário daquilo que ela deveria ser. Seria mais proveitoso para a escolarização que se desafiasse esses diretores a darem cursos sobre aquilo que eles fazem na escola, de modo que eles pudessem, inclusive, pensar novas estratégias de maneira que eles também fossem desafiados a articular, teoricamente, a sua vida prática e escolar. Em relação à privatização, né, que eu queria te perguntar isso também, né, porque há uma defesa quase corporativa de que uma instituição privada ela tem mais eficiência do que uma instituição pública. Isso é possível dentro da educação? Olha, na verdade, se nós compararmos as escolas privadas com as escolas públicas, muitas vezes o erro que se faz é que a gente compara as melhores escolas privadas com as piores escolas públicas. Não há
não, se nós pegarmos a grande maioria das escolas privadas, elas deixam a desejar em relação a práticas que vêm sendo desenvolvidas em escolas públicas. O fato é que há escolas privadas que são de elite, que cobram uma fortuna dos seus estudantes e que pagam muito melhor os seus professores, de tal maneira que elas estabelecem uma seleção que, por definição, digamos assim, é desleal em relação a essa comparação. Então, eu diria que não há esse mito de uma escola privada melhor do que a escola pública, se nós formos observar as grandes parcelas da escolarização privada. Uma coisa que eu ia perguntar, até por curiosidade pela sua experiência, né? Eu escutei recentemente, em conversa com 2 diretores de escolas municipais aqui de São Paulo, que há uma percepção do ponto de vista do discente, né? do ponto de vista do aluno, quando ele migra da escola municipal para a escola estadual, uma diferença muito grande de qualidade, né? Eles disseram para mim, olha, tem alunos que vêm visitar a escola com saudade, falam, por que vocês não criam um ensino médio aqui também na escola? Porque agora eu fui para a escola estadual e vejo uma diferença muito grande, né? Por que há essa diferença tão grande, professor? Então, a rede, eu não saberia te dizer exatamente, mas a rede municipal paulistana sempre foi superior à rede estadual, do ponto de vista da qualidade do ensino desenvolvido. Isso tem a ver desde as questões historicamente, não é? do quanto os professores recebiam, do plano de carreira dos professores. Eu me lembro que na gestão em que o Mário Covas era prefeito de São Paulo, isso deve ter sido 80, né? 85, por aí, já havia esse discurso e essa crença de que a escola municipal era melhor do que a escola estadual. Eu trabalhei muito tempo na Unesp de Araraquara, e naquela época eu tinha muito contato com a rede pública municipal também de ensino de Araraquara. E a rede pública municipal também era muito especial em relação às escolas estaduais. Talvez porque a Secretaria Municipal esteja mais próxima das realidades escolares, no caso da cidade de Araraquara, por exemplo, do que a Secretaria Estadual. Então, a municipalização do ensino, que foi uma prática muito criticada na época, foi um acerto do ponto de vista das realidades, porque, de fato, o contato entre as secretarias de ensino e as unidades escolares é um contato mais próximo. Isso na verdade, impacta a qualidade. Sim. Professora, para a gente terminar, eu queria te pegar um fato recente, que é a aprovação que teve na última semana do Sistema Nacional de Educação no Congresso, né? O Senado Federal aprovou, né? Inclusive incluindo alguns itens importantes, como a criação de um índice, né, que seria o custo aluno-qualidade, o CAQ, né, que foi elaborado pelo professor Marcelino da USP de Ribeirão Preto e finalmente incorporado como um índice que pode talvez trazer alguma medida de qualidade por aluno, né, per capita dentro da sala de aula. A senhora já me mencionou que a senhora é da turma otimista, como era o professor Baizigel também, né? A senhora tem otimismo para que esse sistema realmente se reflita dentro da escola pública? Tenho muito otimismo. Foi uma grande aprovação, que teve a participação muito especial da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que se refletiu nas mudanças que houve no próprio relatório da senadora professora Dorinha, e que, ao incorporar o custo aluno-qualidade, possibilitará a organização da escola com muito mais
com muitos mais elementos do que ela se organiza hoje. Então, eu sou muito otimista em relação a esse novo sistema que foi aprovado esta semana no Parlamento. Professora Carlota Boto, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente aqui no Educação Democrática em Videocast. Espero receber a senhora em outras oportunidades também. Quando você me chamar, para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com você, Fábio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, o nosso programa fica por aqui hoje e volta na próxima semana com uma nova conversa sobre educação. Até lá.